Em 2009, a Warner e a Cartoon Network meteram aquele reboot live action de Scooby-Doo, no qual já tem um vídeo aqui. E apesar desse reboot não chegar nem perto de ser amado como os originais foram, ainda tinha ali suas qualidades. E como foi um filme baratinho pra caramba e a audiência e as vendas foram boas, eles logo meteram uma sequência que ia sair em 2010 já. Um aninho depois já tinha sequência, de tão baratinho que foram esses filmes. Só que com um orçamento tão curto não dá pra esperar um filme de qualidade muito alta, né? O primeiro eu já acho que mandou bem com o que tinha, mas esse segundo aqui é outros papos. Vamos dar uma conferida aqui no que talvez seja o pior filme de Scooby-Doo. Live action, no caso, né? Tem as animações ainda, né? O filme já começa como? Numa perseguição frenética da Mistério S.A. atrás dessa mulher encapuzada aí dentro de uma casa. E no fim eles pegam ela, só que quando desmascaram eles ficam completamente em choque. E em um cortezinho bem podre a gente volta no tempo pra uma semana antes, no último dia de aula dos moleques. E o Salsicha tá quase tendo um orgasmo quando a hora deles ir embora se aproxima. E agora que estão de férias, o Salsicha e o Scooby já começam a comemorar dançando em um luau e tudo mais, mas eles esquecem que são esquizofrênicos e que nada daquilo existe. Aí a parada é que eles vão tudo se juntar e viajar nas férias imediatamente depois de sair da aula. Nem passar em casa vão. E no caso eles vão ir na verdade pra um clube do tio da Daphne lá. E trabalhar nesse clube no verão pra pagar um estrago que eles causaram num celeiro lá durante um dos casos deles. Aí o Fred e a Daphne estão se pegando firme dentro da van, porque é surpresa pros outros. Aí na viagem o Scooby bate no Salsicha porque passou um Fusca branco. E o Salsicha bate de volta por causa de um Fusca verde. E eles começam a se deitar no soco lá dentro. Uma hora eles param numa lojinha e uma véia avisa que tem monstros lá onde eles vão. E o Salsicha já se caga todo. E a Velma diz que viu um panfleto sobre esse monstro do lago. Mas eles deduzem que é só um bicho pra chamar a atenção de turistas e que não é real. Aí eles chegam lá, conhecem o tio da Daphne e quando estão arrumando as bagagens, o Salsicha cai do teto da van e é segurado pela Velma. E imediatamente o moleque se apaixona por ela. E já adianto que é basicamente em torno disso que o filme vai girar agora. Agora, qual que é a necessidade desse chroma key ridículo aqui, viu? Que coisa horrorosa. Só que quando o Salsicha conta pro Scooby que tá apaixonado, o cachorro só consegue rachar o bico mesmo. No dia seguinte, o Salsicha tenta falar discretamente com o Fred. Mas o mano fala que ele e a Daphne é só um rolo e que não tem nada sério ali. Já a Daphne acha que é pra valer. Então nem eles sabem o que tá acontecendo. Aí quando acaba o turno deles, eles vão se divertir por aí e o Salsicha acompanha a Velma numa caminhada até uma praia. E o Scooby tá lá empatando a foda do mano Salsicha. E aí a Velma acha uma pedrinha brilhante lá, que ela diz ser uma pedra da lua. E logo em seguida ela começa a passar mal e dizer que vai pro quarto descansar. Daquela noite rolou uma festinha de inauguração do clube. Só que do nada aparece essa pererecona gigante aí de CGI levemente duvidoso e espanta todo mundo. E o filme tem um corte horrível aqui, porque numa cena o Fred toma um porradão do bicho e sai voando. Só que na cena seguinte a galera se une e fala pro tio da Daphne que eles vão investigar essa porra. Não sabemos como o bicho foi embora, nem como os moleques saíram de lá. Parece que cortaram um pedaço do roteiro aqui. No primeiro passo da investigação, eles vão até o farol da região, porque lá mora um velho que tirou a única foto conhecida do bicho. Só que chegando lá, eles descobrem que o velho forjou a foto, e que ele se fantasiava de sapão pra atrair turistas e tirar uma grana. E antes disso eu tenho que comentar que, procurando pelo velho, o Salsicha e a Velma começam uma cena musical completamente do nada. E não é a única vez que isso acontece. Eles vão de clássicozinho até o rock pesado na veia, cê é louco. O velho não tem nada a ver com o sapão da festa, mas ele conta pra Mistério sobre a lenda por trás dele. Ele fala que quando os colonizadores chegaram na cidade, encontraram uma bruxa que falou pra eles irem embora, só que eles não foram. Então ela meteu o raio do cajadão mágico dela num sapo lá, criando esse bichão, e fazendo ele matar os manos. Devia ter feito isso mais rápido, né, porque naquele ponto já tinha mais gente na cidade. No outro dia, a Daphne flagra o Fred ensinando umas meninas a jogar golfe. Olha que safadeza desse Fred. E a menina fica toda enciumada, tanto que mais tarde ela vai lá e jogar tênis com outros caras só pra deixar o Fred com ciúme dessa vez. Depois aparece a Velma com as filmagens de segurança da noite anterior, e por algum motivo tem uma câmera na praia. Porra, na praia é foda, né? Mas conveniente ainda é pegar esses dois aí, ó, no enquadramento perfeito. E pra piorar ainda mais a cena, o Fred manda dar um zoom pra ver a cara de quem tá de bruxa ali. Isso que já dava pra contar os pixels na tela. Mas antes deles usarem esse programa hacker super futurista, a Velma consegue a proeza de derramar café no teclado do PC. Só que ao invés de estragar só o teclado, o PC inteiro que dá pau. Vai entender. Durante o lanchinho da meia-noite, o Salsicha usa seu super olfato pra sentir o perfume da Velma a quilômetros de distância. E quando vai procurar ela, ele encontra um monstro no caminho e sai fugindo. Daphne e Fred aparecem e eles tentam tirar a máscara do mano, mas percebe que não é fantasia não, ó. Geral foge de novo. Inclusive se escondendo em manequins que usam as roupas do desenho clássico, que eu admito que foi uma referência bem legal. E o Salsicha salva pelo Scooby de quadriciclo. Nem dá pra ver que é um cara aqui. E meu Deus, que chroma key doloroso de ver. Eles caem em um campinho de areia e o Salsicha, pela milagrosa conveniência do destino, encontra outra daquelas pedras da lua. E a ideia dele é dar pra Velma de presente em um encontro. E o Scooby já começa a se revoltar porque o Salsicha não fala de outra coisa. A galera se encontra e sai procurar a Velma, e só encontra a menina dormindo na praia. Ela diz que saiu pra dar uma caminhada de noite, mas que teve um nevoeiro e ela dormiu ali mesmo. Aí eles percebem que as mãos dela estão lotadas de verrugas assim do nada, o que é bem suspeito, mas eles não ligam muito não. Aí eles vão bater um rango e conversam sobre o mascarado lá ter um manto sujo de tinta da mesma cor do barco que eles viram quando estavam vindo pra cá, e decidem ir lá investigar à noite. E o Salsicha chama a Velma pra sair logo, e ela aceita pra não deixar o moleque triste. E na hora de sair, o Scooby fica puto porque o Salsicha não deixa ele ir junto, e como um grande amigo que ele é, ele decide invadir o jantar pra atrapalhar. Detalhe que o Salsicha acende um fósforo uma hora e a Velma leva
um susto como se tivesse fobia de fogo nessa porra. Aí o Scooby morde o Salsicha, quebra tudo na mesa e acaba com o jantar do maluco. Quer ouvir quais são os especiais? Melhor amigo do homem é meus ovos. E quando a Velma vê a pedra, ela fala que precisa ir e é isso aí. O Fred e a Daphne entram no barco e encontram uma trilha de pegadas de tinta. E lá dentro acham vários jornais velhos sobre a bruxa. E descobrem que o sapão deve estar indo atrás de reconstruir o cajado dela. E que aparentemente a bruxa teve filho. E que podem haver descendentes na cidade ainda. E nessa hora o sapão aparece, tranca eles lá dentro e começa a inundar o barco. E nessa situação aí, os dois ficam discutindo por conta de nem sequer definirem a porra da relação deles. E mesmo conseguindo sair de lá, eles ainda terminam. Agora acontece a maior mentirada desse filme. A dupla foi falar o que descobriu pro Salsicha e procuram na lista telefônica alguém que seja descendente da bruxa. Só que ao olhar no espelho, o Salsicha percebe que o nome da bruxa, ao contrário, fica o nome da loja que eles passaram no começo do filme que tinha aquela velha louca lá. Não é como se Scooby-Doo nunca tivesse soluções preguiçosas de roteiro pra resolver os mistérios, né? Mas isso aqui tá indo longe demais. Só que essa não é nem a maior mentirada aqui. A parada é que o Salsicha vai lá e quebra as leis da física ou sei lá o que, quando ele reflete o nome no espelho e em um corte de câmera safado, as letras se invertem pra que a gente possa ler o bagulho. E as outras coisas escritas continuam invertidas. Fica tudo errado o sentido das letras e fica um corte muito feio. A produção aqui se superou nessa cena, na moral. Então eles vão pra casa lá do começo do filme, que é a casa da véia, que eu também não sei como eles descobriram onde ela mora. E a vilã tá lá, com a terceira pedra do cajado, que ela deve ter tirado do cu, né? Porque não mostra de onde veio. E a perseguição acontece de novo, e quando tiram a máscara, descobrem que era a própria Velma o tempo inteiro. Eu queria tanto elogiar esse momento. Eu gosto da ideia de você subverter o clichê e colocar um deles como sendo o vilão mascarado. É legal, é novo, mas o filme faz isso de uma forma tão merda. Pensa de foda que seria algo bem feito, bem escrito e tal. Não, é uma merda. Nem tentam esconder isso, nem a dubladora faz muito esforço pra fazer outra voz quando ela aparece. É bem triste o que esse plot twist virou, né? Porque tinha tanto potencial. E a Velma põe todo mundo pra dormir ali e mete o pé. O time então se encontra com a véia e ela revela ser descendente da bruxa. E diz que o espírito da bruxa possuía o corpo da Velma quando ela entrou em contato com as pedras da lua. Por isso ela tava passando meio mal. E ela derrubou o café no PC foi de propósito. Ela levou o susto do fogo porque a bruxa morreu foi queimada. E as verrugas eram efeitos colaterais dessa transformação. Eles deduzem que a Velma deve ter ido pra umas cavernas subaquáticas que tem embaixo da praia. E a véia ainda tem a capacidade de tirar dinheiro deles pra alugar as roupas de mergulho. Nas cavernas eles encontram a Velma fazendo o ritual satânico dela lá. E por algum motivo o Fred tá sem camisa. Com certeza tava no contrato do ator. E o incrível plano do Salsicha é chegar nela e mandá-la parar. É realmente muito gênio esse moleque. Aí os sapos começam a perseguir a turma e o Scooby sozinho já dá conta de um deles. Bicho é foda. Salsicha consegue chegar na Velma e quase morre algumas vezes. Mas ele consegue tirar ela do transe. Cantando aquela música lá do musical aleatório no meio do filme. O pior é que funciona ainda. Fred e Daphne estão encurralados pra morrer e se entendem. Mas aí a Velma toma o controle, quebra o cajado de novo e os sapos voltam ao normal. O espírito da bruxa até faz uma ponta em mais um CGI duvidoso aqui. Aí o Salsicha e a Velma se beijam, mas os dois concordam que não rolou química ali e que vão ser só amigos. Um filme inteiro pra isso. É foda. Não sei também como é que a Velma saiu de lá, né? Não vi ninguém levando uma roupa de mergulho pra ela. Depois o tio da Daphne agradece a turma, dando simplesmente $10.000 pra eles. E que é foda, né? Os dos desenhos não ganhavam nada por isso aí. E ele também falava que o advogado deles vai ajudar os moleques a abrir uma companhia pra dar menos trabalho com dívidas e tal. E é aqui que eles fundam oficialmente a Mistério Sociedade Anônima. Aí o Scooby faz umas estripulias, cai no segundo andar do prédio e o Salsicha teleporta lá pra baixo pra segurar ele. E assim acaba o filme. Mentira, porque tem outra cena musical aleatória sobre como eles são amigos e uau, a vida é maravilhosa. E é outra cena que mistura estilos musicais e que é extremamente longa. O filme já acabou, mano, pode parar com essa porra. Então, é o seguinte, esse filme aqui é ruim e é esse aí. O primeiro também não é lá essas coisas, mas esse aqui consegue ser menos ainda. Eu não sei exatamente qual é o grande defeito desse filme, mas tem alguns aí que pesam a parada toda. Começando que não é um filme de mistério, né? É basicamente um filme de romance no Salsicha da Velma. E não é lá um romance bem desenvolvido não, ó. E o mistério é pior ainda. Ou mistériozinho ruim, viu? Mais uma vez a gente tem o sobrenatural sendo explorado de novo, o que já tá manjado, né? Já são 4 filmes live action e todos os 4 realmente existem monstros de verdade. Eu acho que fazem isso pra facilitar explicações, porque qualquer dúvida responde que foi a magia ou a ciência por trás de tudo. Mas ficou chato já, viu? E mesmo assim o mistério ainda é altos mal explicado e altos conveniente. Tipo o sapo lá, onde que ele tava todas essas altas décadas desde que ele nasceu? Ele voltou agora porque a bruxa possuiu a Velma? E por que exatamente ele tava atacando a festa? Foi embora do nada também. Sabemos que ele tava procurando as pedras, mas não é extremamente conveniente que ela tivesse lá visível na praia mesmo depois de tanto tempo. E aquela que o Salsicha encontrou no parque então, ela ia mesmo ficar décadas e décadas lá paradinha, mesmo com as obras no lugar e tudo ali, e ninguém ia achar nada. A terceira pedra, então o filme nem se dá o trabalho de falar como ela conseguiu. Vou deduzir que tava com a véia, mas como a Velma descobriu, eu não sei. Nem como a véia descobriu como funciona a magia das pedras e os carai. E a resolução do Salsicha vendo o reflexo lá no espelho também é uma bela de uma merda. Todo o mistério desse filme é mal feito, na moral. Não que o do último filme fosse uma maravilha, né? Mas eu sentia que tentavam. Aqui só jogaram ali e foda-se. Tanto que o mistério tá em segundo plano, perdendo pra um romance que nem tem química. E se o mistério tá em segundo plano, o Scooby
Scooby-Doo tá em terceiro. O Scooby-Doo mal aparece no filme. Eu mesmo falei mal pouco dele aqui. Ele foi jogado de escanteio mais ainda pra baratear a produção. E eles devem ter perdido uma boa parte do orçamento aí, viu? Porque o CGI do Scooby consegue ser pior do que o do último filme. Nem os cenários se salvam. Os filmes clássicos têm uns cenários muito foda e bem trabalhados. O primeiro do reboot já nem tanto, mas dá pra relevar porque acontece ali na cidade, ali de boa, na escola e tal. Aqui eles vão pra outro canto e não tem nada que chame atenção ali. Mas o que me irrita e que me faz falar desse ponto do filme é o cenário final ali, onde é uma salinha do tamanho de uma garagem, sei lá. Onde tem umas pedras ali e a galera sai conversando alto pra cacete, escondido ali atrás, e a Velma não escuta nada. Além de míope absurda também essa porra. O design de produção foi pro caralho aqui. Se eles não tivessem feito essas cenas musicais completamente inúteis, talvez tivessem verba pra um cenário melhorzinho no final. E como eu já disse antes, a Velma estando por trás dos monstros é uma ideia muito boa, mas a execução foi tão merda que me deixa só com raiva mesmo. Eu pensei em algumas coisas boas pra mencionar sobre esse filme aqui, mas eu não acho que elas façam jus. Eu já falei que eu gosto do elenco, mas eles não são bons a ponto de salvar o filme. A Velma continua com essa atuação exagerada que me incomoda desde o primeiro filme. O Salsicha funciona bem no humor, mas nada que se destaque muito, e ele parece o Andrew Garfield também. E o resto tá só ali mesmo. O humor também já parece meio cansado. Eu gosto bastante do humor dos filmes originais, e o humor desses filmes reboot são notavelmente bem mais infantis. Eles não tentam ficar fazendo pessoas mais velhas rir, e isso não é um defeito. Mas apesar de algumas piadas boas, a maioria só parece estar ali porque tem que ter piada o tempo todo sem parar. Então não é um ponto bom não. Eu não vou dizer que é um filme horrível. Ele pode se entreter, mas não seria a minha primeira escolha de um filme Scooby-Doo. Ele teve umas recepções mistas ali, mais puxadas pro negativo mesmo. Ainda assim foi bem assistido e vendido. De qualquer forma não teve uma sequência desses filmes. E eu vou dizer pra vocês, a única coisa que me impede de afirmar que esse é o pior filme de Scooby-Doo live action é que existe aquele filme da Daphne e da Velma lá. E eu sei que ele é tenebroso. Certo, pessoal? Hora de procurar pistas. Eu e a Daphne vamos naquele quarto de luxo que vi assim que chegamos. Ô, diabo, Fred, toda vez que a gente sai de um lugar, a gente vai procurar pistas. Aí você e a Daphne em algum lugar suspeito? Não, não acho justo, não. É verdade, Fred. Poxa, todo dia. Eu mesmo não aguento mais ver a cara de Salsicha, porque toda vez eu tenho que sair com ele, poxa. Pois é, por exemplo, toda aquela vez que a gente parou naquele motel assombrado e vocês ficaram presos no quarto o mistério inteiro. A gente resolveu pegar o monstro e vocês não saíram. Salsicha vai tomar no seu cu. Quando é você e o Scooby-Doo fumando maconha o dia inteiro, ninguém pode reclamar, né, seu porra? Agora imagina se meu tio, que é policial, fica sabendo da sua maconha que fica escondida na segunda gaveta na escrivaninha do lado esquerdo da sua cama. Quer saber, Salsicha? Tô sentindo o cheiro de pista por ali, ó. Vamos logo ali, ó. É verdade, Scooby-Doo. Vamos logo. Bom trabalho aí, Fred. Boa sorte.